Boa tarde a todos e todas. Se a gente pudesse, continuava aqui Santana, Fidel, chamava Alcimar também, ficava todo mundo cantando. Era melhor, porque a minha situação aqui é mais difícil, porque depois dos oradores que aqui já passaram, a essa altura, e ainda mais correndo o risco de ser traído pela emoção, vou me aventurar aqui a poder, com algumas palavras, falar desse momento e expressar nossa gratidão. Quero cumprimentar o governador Domingos Filho, em seu nome também cumprimentar o governador Cid Gomes, que representa a presidenta Dilma na posse do novo presidente do Cabo Verde. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Roberto Cláudio, em nome de quem cumprimenta todos os deputados do Ceará, deputadas também aqui presentes, e aos deputados do Estado de Pernambuco, que nos dão a honra de suas companhias. Cumprimentar o prefeito do Crato, Samuel Araripe, ator e partícipe daquele primeiro governo do presidente Lula, que não foi nada fácil. Depois tudo é chão. Quero cumprimentar também, em nome de todos da nossa equipe aqui presente, cumprimentar Tiago Norões, também filho da nossa família e dessa terra, aqui estudou quando voltou do exílio. Em seu nome, cumprimento a todos os companheiros de trabalho, aos deputados aqui presentes, aos vereadores, aos prefeitos amigos de Pernambuco que aqui estão, a todos eles meus agradecimentos pela presença. Quero cumprimentar aqui de maneira especial a minha família, e o faço em nome de Tia Almina. Tia Almina, que está aqui para nossa alegria, seu nome. Eu cumprimento as minhas tias, também a Nilda e a Alice. Cumprimento os meus primos que aqui se fazem presentes, e primas. Quero também agradecer, Justo, pela sugestão que fez a Câmara para me dar essa cidadania por escrito e legalizada pelo voto popular, constituiu a Câmara do Crato. E quero também aqui cumprimentar, em nome da minha família que está em Pernambuco, a minha tia, que era encarregada com a minha mãe de tomar conta de mim quando eu vinha para as exposições do Crato, para a casa da minha avó, e nunca tomou. E por isso era uma extraordinária companhia. A Nena, minha tia, meus agradecimentos por toda a liberdade que eu pude expressar aqui. Quero cumprimentar aos amigos que nos dão alegria de Pernambuco, que aqui vieram para esse ato, para também prestigiar esse momento em que nosso companheiro, amigo, colaborador do nosso governo, lutador da nossa causa, Tadeu Alencar, de maneira justa, reconhecido pelo seu talento literário, pela sua capacidade de abraçar a causa da cultura, tendo o privilégio de compor agora o Instituto Cultural do Cariri e a responsabilidade de ter assento numa cadeira que leva o patrocínio e tem como patrono Dr. Arraes. A você, Tadeu, meus parabéns, em nome de todos os que lhe conhecem no dia a dia, o seu espírito público, a sua dedicação à causa pública e a sua capacidade de servir aos projetos políticos que efetivamente guardam valores importantes, que são os valores que esse Cariri conhece muito bem: liberdade, unidade, fé e capacidade de poder expressar a justiça. Quero também aqui cumprimentar
minha mãe, por receber essa medalha que leva o nome de Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar precisa ser mais conhecida do Brasil. Nós precisamos, enquanto projeto de nação, legar às futuras gerações, às atuais gerações, aquelas batalhadoras brasileiras e aqueles batalhadores brasileiros que deram na construção desse país. Não se constrói um país e um projeto de nação sem se reverenciar vidas úteis de muitos que antes de nós olharam ao longe, tiveram participações importantíssimas que definiram essa nação que somos hoje. E Bárbara de Alencar pôde no século XIX mostrar a força, a fé e o talento da mulher brasileira, a garra e a determinação das mulheres para construir essa nação livre, soberana, em busca de justiça. Nós não podemos nem, por mais que façamos um enorme esforço de abstração, imaginar o que é, em pleno século XIX, uma mulher poder dar um grito de liberdade, animar e liderar um processo político do tamanho que foi a Revolução de 17, que nos fez independentes antes do grito do Ipiranga e que nos fez, enquanto nordestinos, pagarmos um preço extraordinário na nossa história, pois por aqui começou a civilização brasileira, a ocupação do Estado, do território brasileiro. Por aqui começou efetivamente a construção da matriz econômica brasileira e nós passamos a bancar, a suportar o desenvolvimento e a industrialização do Sudeste brasileiro, com os recursos gerados pela força do trabalho do homem e da mulher nordestino, em grande parte por termos abraçado as causas que Bárbara abraçou, que a Raiz abraçou e que tantos outros lutadores abraçaram ao longo da caminhada. Aquele movimento de lutar por liberdade, por constituição de uma república, por bandeiras libertárias, custou enormemente. Custou ao povo do Ceará, custou ao Pernambuco, que perdeu a comarca do São Francisco, que perdeu o território, e perdemos economicamente num ciclo que se foi em 2 séculos. Os 2 séculos seguintes, que tivemos as marcas de um pensar sobre a colônia, sobre um Brasil que ainda foi tratado como colônia mesmo depois da sua independência. E agora, em pleno século XXI, aqui estamos. E aqui eu tenho a emoção de voltar ao Cariri e ao Crato, para poder receber a cidadania oficial, já que a cidadania do coração e do sentimento minha avó Benigna já tinha me dado, ao receber os seus netos pernambucanos na sua casa na rua João Pessoa, palco dos melhores dias da nossa infância e da nossa adolescência. Ali nos sentimos efetivamente autoridade. Ali nós casávamos, batizávamos sobre a mansidão dela, sempre generosa, de dar os limites da liberdade com a responsabilidade do olhar generoso e cuidadoso dela. E aí, voltar hoje ao Cariri, o Cariri que mudou e que vai seguir, se Deus quiser, pela tenacidade da sua gente, a mudar, a melhorar. Eu tenho a compreensão de que vivemos um tempo de tantos desafios como o tempo que desafiou a inteligência, a coragem e a fé de Bárbara Alencar. Um tempo em que o Nordeste não cuida mais de se dividir. Não foi bom o tempo em que a gente nordestina encontrava nos estados vizinhos a razão da disputa. Esse foi um tempo em que o Nordeste cresceu menos do que o Brasil, que a gente nordestina não viu ser reduzida às desigualdades,
ser enfrentada a fome, o analfabetismo, a falta de oportunidade para o trabalho, a falta de investimento na educação, não se viu ser encarada como hoje é encarada, num tempo em que tentaram dizer ao Brasil que o Estado moderno era aquele Estado nordestino que brigava com o Estado vizinho. Nós conseguimos inverter essa lógica. Somos parte de uma geração de homens e mulheres que vivem a democracia que construímos no Brasil, que custou muito caro construir no Brasil. Portanto, tenhamos todo o zelo e todo o cuidado com essa democracia jovem, ainda muito jovem que construímos, porque ela é o caminho e o leito para a construção da nação mais justa e mais equilibrada que desejamos fazer. Essa construção exige do povo e da gente nordestina, dos seus líderes, uma atitude diferente do que houve no passado recente. E essa atitude tem que ser solidariedade. Os desafios de Pernambuco de hoje são os desafios do Ceará de hoje. Os sonhos do povo cearense são os sonhos do povo pernambucano. As dificuldades do povo de Pernambuco são as mesmas dificuldades do povo do Ceará. Mas a nossa determinação e o nosso caminho é o mesmo. É seguir pelejando com muita fé e com extrema determinação por justiça, por igualdade de oportunidades, pela necessidade de cuidarmos da nossa integração. Unirmos a nossa gente, unirmos os nossos estados, pesar no Pacto Federativo Brasileiro, afirmar na política brasileira com qualidade que o Nordeste tem se afirmado, sob a liderança de jovens líderes, como o governador Cid Gomes, como parlamentares que aqui estão mostrando no Brasil uma outra face da política brasileira, uma outra face da política nordestina, onde nós estamos aparecendo no Congresso, aparecendo nos governos, nas gestões municipais, aproximando os nossos governos do povo e sendo guiado pela participação popular e pelos princípios, os princípios que guiaram as lutas libertárias do ontem. Do Araripe, do meu avô, nas inúmeras viagens que fiz com ele pelo sertão, das muitas vezes que tive a oportunidade de voltar ao Araripe, ainda menino com ele, e de aprender ali muita coisa que não aprendi nem nos livros, nem nos bancos da universidade, mas que marcaram a minha vida como cidadão, como homem público e como gestor. Dizer da emoção de poder voltar ao Crato e poder efetivamente receber essa cidadania e esse reconhecimento ao lado de tantas pessoas que ajudaram a minha família nas horas mais difíceis que passamos, nos momentos duros em que tivemos que sermos testados pela natureza das circunstâncias políticas. Não nos faltou fé em Deus, mas também não nos faltou a solidariedade do povo do Crato e do Cariri, que fez com que pudéssemos, diante dos momentos mais duros que um ser humano pode passar, poder suportar tudo isso e mais do que suportar, ter a aula de humanidade que uma mulher que foi pouco tempo à escola pôde dar aula de humanidade à minha avó Benita. Se tem uma das coisas que não me sai da memória, são duas passagens. Uma, eu tinha 11 anos de idade. Poucas vezes na minha vida eu vi meu avô falar mal de uma pessoa. Não tenho lembrança de um outro momento, a não ser esse, na Argélia, ele se referindo a uma pessoa que não tinha se comportado bem em relação a um assunto que envolvia e tratava da minha avó. E ao terminar de fazer um comentário duro sobre essa pessoa, minha avó, uma voz muito mansa, disse: Miguelito, não diga isso, quem sabe ele estava precisando mais do que eu. E ele não falou mais do assunto. E dali em diante ele não tratou mais do assunto. Outra feita,
ainda antes do meu avô chegar, em 16 de setembro de 79, o ator Zé Wilker veio aqui ao Crato. Zé Wilker se revelou como ator, esse grande ator que ele é, no movimento de cultura popular no Recife, quando o Dr. Arraes, prefeito, reuniu intelectuais, religiosos, socialistas, comunistas, todas as pessoas de boa vontade e muita gente da área artística para ir às periferias, poder alfabetizar e levar cultura e levar educação. Nesse movimento, Zé Wilker se formou e ele veio para fazer um filme da chegada do meu avô. Um pedaço do filme passa aqui, mas na hora o som não estava bom. Na hora em que ela responde uma pergunta provocativa do Zé Wilker, jornalista, que diz: a senhora sente, o que é que a senhora sente nesse momento que vai receber na próxima semana seu filho de volta, em relação àqueles que fizeram o que fizeram com o seu filho? E ela, muito tranquilamente, como se tivesse passado por um grande treinamento para ir a um debate, como muitos políticos passam, ela tranquilamente responde a Zé Wilker: nesse momento eu só me lembro das mães que não vão ter a alegria que eu vou ter de receber seu filho com vida. Essas coisas, são essas marcas e esses valores que eu aprendi aqui no Crato e que me fizeram muito bem para vencer os momentos difíceis da vida que a vida me emprestou, para não só me fazer mais largo, mais generoso, mais humilde, mas também me fazer determinado para perseguir os sonhos, para poder ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. A coincidência que hoje comentava logo cedo com minha mulher, Renata, que não pôde vir. A coincidência de ter sido a última viagem que meu avô fez ao Crato, ainda em 2005, foi uma viagem não programada. Mais do que de repente, no meio de uma semana, eu estava em Brasília e ele, em vez de ligar para mim, ligou para minha mulher, que é super agarrada com os filhos, e dizendo que iria passar lá em casa para pegar os netos, coisa que ele não pôde fazer nem comigo, nem com os filhos, ia pegar meus filhos para trazer eles sozinho para o Crato, os meninos. E Renata não acertou dizer não a ele, né, porque não era uma coisa fácil dizer não ali para ela naquele momento, e ligou para mim, para eu ligar para ele dizendo que não podia. Eu disse: você que ligue, que eu não vou ligar. Você já deixou, né, já peguei, já botei lá o problema de volta. E foi algo assim, essas coisas só Deus explica, né, como se ele estivesse trazendo os seus bisnetos para apresentar a esses valores e a essa cultura que fizeram tão bem a todos nós que não tivemos o privilégio de aqui nascer, mas de também poder voltar aqui para aprender. E é com essa emoção que eu recebo esse título, não como um título para ficar só na minha parede, mas que ele fique no meu coração, o melhor da minha lembrança.